nós fazíamos o programa de rádio e aconteceu algo extraordinário. Chegou uma família com uma criança paralítica. Nós tínhamos muito poucas ovelhas. E eu me lembro que eu estava com o microfone na mão. Sim. E Deus falou assim, vai até essa mãe e fala que a criança vai andar. E eu peguei, ouvi a voz de Deus, porque eu não sinto Deus falando comigo. Eu ouço Deus falando comigo. É diferente. Por isso que eu tenho certeza quando eu entrego as revelações. Porque é audível, foi Deus que falou comigo. E eu me lembro que eu ouvi a voz de Deus e Deus falou comigo. Eu desci, fui até a pessoa, a mãe. Falei assim, mãe, Deus está dizendo para você que essa criança vai andar. E essa criança, André, era uma criança muito conhecida na cidade. Sim. Ela já tinha 4 anos de idade. A história dela era conhecida porque o sonho da mãe era ver a criança andar. A criança tinha sido encaminhada para ACD, mas sem possibilidade de andar, que não iria andar. E eu me lembro que quando eu terminei de entregar a palavra profética, a mãe chorou, a criança não andava. Uau. Do mesmo jeito. Eu subi no altar. Quando eu subo no altar, eu ouço a voz de Deus de novo. Deus falou assim, ainda não acabou. Meu Deus. Volta lá e fala o prazo que a criança vai andar. Você chegou a duvidar na hora? Tipo assim, mas Senhor, que loucura, Deus. Eu não duvidei, mas assim, pensando que eu estava começando. E ali eu estava colocando todo o meu ministério que estava começando em risco. Eu estava colocando toda uma história que estava começando em risco, porque a criança era conhecida. Isso poderia potencializar muito bem ou potencializar muito mal, entende? Por isso que eu falo que o meu ministério é de resultado, dependendo da forma do resultado que aconteceria naquela questão. Mas eu ouvi a voz de Deus. E eu suando, eu fui até a mãe, eu falei assim, e Deus me falou o prazo que a criança vai andar. E no dia Deus falou assim para mim, para que eu ungisse a criança no final do culto 7 vezes. 7 domingos diferentes. Primeiro domingo, segundo domingo, 7, e até o 7º domingo a criança ia andar. Meu Deus. E eu falei, a partir de domingo que vem, pode trazer a criança, eu vou ungir. E até o 7º domingo que eu ungir, essa criança vai andar. Para os nossos 7 membros que tinham lá, 10 membros que tinham lá. E a notícia se espalhou. O profeta, que está começando, que a igreja dele é numa garagem, que não tem recurso nenhum, profetizou que uma criança que é impossível andar, vai andar. Meu Deus. E eu me lembro que a família ia com a criança no primeiro domingo, nada, e aí teve alguma melhora, ungia a testinha dela, a perna, teve alguma melhora? Nenhuma, pastor. O segundo domingo, é por isso que o milagre, André... Não, Deus de fato, ele pegou você de cara, eu fico imaginando como foi pra você, meu. Foram semanas que eu orava muito. É por isso que o milagre você não vê, mas ele está acontecendo. É por isso que nós não precisamos ver para crer. Enquanto a gente está falando aqui, tem milagres que estão sendo gerados na vida de pessoas. E eu me lembro que no segundo domingo, eu perguntei para a mamãe, falei assim, ungi a perninha no final do culto. Falei para a mamãe assim, e aí? Para a mamãe e para o papai, e aí? Tem alguma melhora? A mamãe falou assim, nenhuma, pastor. Terceiro domingo, mesma coisa. Quarto domingo, mesma coisa. Quinto domingo era dia dos pais. Eu me lembro que acabou o culto, o pai e a mãe levou a criança no colinho, a criança não andava. Eu ungi a criança, ungi a perninha, perguntei se houve alguma melhora. Eles fizeram assim, ó, nenhuma. O pai era muito desconfiado, o pai fazia aquela expressão de desacreditado e que estava perdendo tempo lá. Bom, enfim, eles foram embora para casa e eu também fui embora para minha casa. Eu morava em Itu, chegava um pouco mais tarde, cheguei em casa depois da meia-noite. Quando eu na verdade, eu chego na minha casa, a pastora está preparando a janta, tem muitas ligações dessa família. E essa família, ela começa a pastora atende o telefone e a família inteira gritando. E a pastora não entendia o que estava acontecendo, porque era muita gente gritando e gritando e comemorando. E deu para ver no fundo, assim, quando ela gritava assim, pastora, ele está andando. E aí o que aconteceu? A mãe chegava, deixava o menino na sala, em um colchãozinho,
E a mãe foi preparar a comida, o portão ficou aberto. Quando foi preparar a comida, foi pegar a criança para jantar, a criança não estava no colchãozinho. Achou que alguém tinha entrado, pegado a criança, começaram a procurar, acionar os vizinhos. Quando foi procurar dentro da casa, a criança estava brincando no quarto, olhou para a mãe e, acredite ou não, estou falando porque eu sei que você tem fé para isso, a criança correu até a mamãe e abraçou a mamãe naquele dia. Meu Deus. E aí o ministério ficou conhecido na cidade de Salto. Como? Eu achava que esse procedimento dos 7 domingos, que se chama 7 unções, é um procedimento espiritual. Eu achava que esse procedimento era para a vida dessa criança especificamente. Mas o que aconteceu? No outro domingo, quando espalhou a notícia de tudo isso, começou a chegar pessoas enfermas. E elas falavam assim, eu queria fazer as 7 unções. Nos deu um insight. 7 unções. É isso. Eu vou ungir, e até hoje eu faço isso, todos os enfermos, hoje é de forma coletiva, mas era individual. Eu vou ungir todos os enfermos 7 domingos. Por quê? Procedimentos espirituais que deram certo, isso é importante. Reproduzidos, eles vão dar o mesmo resultado. A mulher do fluxo de sangue, a multidão fazia o quê? A multidão apertava. Jesus falou assim, alguém tocou onde? Na orla, porque de mim saiu virtude. A mulher que tocou foi curada. Quem apertava não foi curada. Se você pegar alguns textos à frente, alguns capítulos à frente, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer assim, e a multidão seguia Jesus, não para apertar mais, para tocar na orla de teu manto. E todos que tocavam eram curados. Por quê? É um procedimento espiritual. Ele reproduzido deu certo. E aí nós começamos a fazer as 7 unções.